Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar do mais recente álbum de estúdio dos Iron Maiden, chamado Senjutsu. Iron Maiden é um daqueles nomes que eu acho que praticamente dispensa apresentações. Afinal de contas estamos a falar de uma das maiores e mais influentes bandas de heavy metal de todos os tempos. A banda teve grande sucesso particularmente durante os anos 80, em que lançaram alguns dos álbuns mais importantes dessa altura e provavelmente de sempre. Falo por exemplo do Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, Seventh Son of Seventh Son. Pelo menos estes 5 álbuns acho que são escutas obrigatórias para qualquer fã de rock e heavy metal. Depois vieram os anos 90 e tenho que admitir que este não foi um período particularmente feliz para a banda. Alguns dos membros saíram da banda, começando pelo guitarrista Adrian Smith e mais tarde pelo vocalista Bruce Dickinson. Essas mudanças refletiram-se na qualidade dos discos que a banda fez nessa altura e não necessariamente pela positiva. No entanto, não acho que esse período seja tão mau como alguns dizem que é, e eu conheço bandas que tiveram reveses muito piores, e há algumas músicas e até discos, como o Fear of the Dark, por exemplo, que acho que vale a pena serem explorados. Felizmente, e para a alegria de muitos fãs, tanto o Adrian como o Bruce regressaram, e a banda ganhou um novo fogo e um rejuvenescimento que estava de facto a precisar. E isso refletiu-se no primeiro álbum lançado com esta nova formação, chamado Brave New World, lançado no ano 2000. Em termos de sonoridade, é basicamente uma continuação do som clássico dos Iron Maiden, embora se calhar com um toque mais progressivo, embora isso já viesse de alguns discos que a banda tinha lançado anteriormente. E também tem um som mais cheio e denso, em grande parte pelo facto da banda ter passado a ter 3 guitarristas e um total de 6 elementos. Foi sem dúvida o melhor álbum que a banda fez em pouco mais de uma década. Essa formação mantém-se até aos dias de hoje e, felizmente, a qualidade dos álbuns que a banda fez nessa altura tem sido constante, pela positiva, claro. O álbum anterior, chamado The Book of Souls, foi lançado em 2015 e acho que é um álbum extraordinário, do princípio ao fim. Aliás, atrevo-me a dizer que é, na minha opinião, o melhor álbum que a banda fez desde o Seventh Son of Seventh Son, portanto, em mais de 30 anos. Especialmente tendo em conta as particularidades do processo de produção desse álbum e alguns obstáculos que alguns dos membros da banda tiveram que ultrapassar durante o mesmo, é de valorizar o facto do disco ter ficado tão bom como está. 6 anos depois chega este novo álbum Senjutsu, que é o 17º álbum de estúdio da banda. É algo que acontece quando tens uma banda durante mais de 40 anos que tem feito discos e digressões de uma forma mais ou menos constante. O disco tinha sido gravado em 2019, mas devido à pandemia, entre outros motivos, a banda decidiu adiar o lançamento, daí que o álbum só tenha sido lançado agora em 2021. Obviamente fiquei super entusiasmado quando soube desta notícia do novo álbum, porque, como devem ter reparado, os Iron Maiden são uma das minhas bandas favoritas de sempre. Senjutsu contém 10 músicas e dura à volta de 82 minutos, portanto é um duplo disco tal como do The Book of Souls. O primeiro disco contém 6 músicas e são relativamente mais curtas, variando entre os 4 e os 9 minutos cada. O segundo disco tem 4 músicas, sendo que as 3 últimas duram mais de 10 minutos cada e curiosamente foram compostas inteiramente por Steve Harris. Há o maior contributo do Steve neste álbum, tendo em conta que 4 das 10 músicas foram compostas inteiramente por ele, enquanto que no Book of Souls apenas há uma. Este disco tem algumas semelhanças com o álbum anterior. Primeiro, tal como eu já tinha dito, é um duplo CD. Depois foi gravado no mesmo estúdio e, além disso, as músicas foram compostas, ensaiadas e gravadas praticamente de seguida, o que dá um ar mais fresco e espontâneo ao álbum. Acho interessante esta abordagem e faz-me ficar ainda mais impressionado com o resultado. Ainda antes do anúncio do álbum, a banda lançou o primeiro single chamado The Writing on the Wall. Gostei particularmente da introdução da música, com aquela guitarra acústica que dá um toque de blues ou folk ou algo do género. Também gostei das melodias na guitarra, especialmente durante a introdução e as partes instrumentais da música, algo que já estamos habituados a ouvir dos Iron Maiden, mas que acho que resulta. Também gostei da voz do Bruce nesta música, é de valorizar o facto de ele ainda conseguir fazer muitas das coisas que faz, apesar da idade que já tem. No geral, acho que foi um ótimo primeiro single. Não é muito diferente do som clássico dos Iron Maiden, mas tem ali uns toques interessantes que acabam por destacar um bocadinho a música. Stratego foi lançado como o segundo single e esta já é uma música que tem um som mais clássico dos Iron Maiden. Tem aquele clássico ritmo galopante que já estamos habituados a ouvir em outros temas, sobretudo nos anos 80. Também gostei dos teclados, em algumas partes da música deram um toque muito interessante. O refrão da música também é muito fixe e fica no ouvido depois de ouvir várias vezes. Não considero que seja assim das melhores músicas da banda e não gostei tanto como a The Writing on the Wall,
mas também não posso dizer que tenha ficado desiludido, de maneira nenhuma. Passando agora ao álbum em si, confesso que a primeira vez que eu ouvi o disco do princípio ao fim não gostei assim tanto. Por algum motivo não estava a clicar e não achei assim tão memorável, pelo menos em comparação com alguns dos discos anteriores da banda. No entanto, fui ouvindo o disco várias vezes e a pouco e pouco houve coisas que foram entrando e fui começando a gostar cada vez mais. Este é um álbum mais atmosférico e complexo de certa maneira. Portanto, um conselho que eu posso dar é, se aquilo não entrar à primeira vez, aconselho a ouvir mais algumas vezes, até porque, como já disse, é um disco longo e, portanto, leva algum tempo a digerir. De qualquer das maneiras, é um ótimo álbum. Não diria que é melhor que o The Book of Souls, ou Brave New World, ou alguns dos clássicos dos anos 80, se bem que, sejamos realistas, neste último caso é uma fasquia muito difícil de ultrapassar. O álbum foi produzido por Kevin Shirley, tal como todos os discos que a banda fez desde o Brave New World, e eu sei que alguns dos fãs têm alguns problemas com a produção dele. No meu caso, não tem tido assim grandes razões de queixas. O mesmo se passa com o Senjutsu. Em termos de aspectos negativos, a única coisa que me chamou assim mais a atenção foi que, em algumas músicas, a voz do Bruce está um bocadinho baixa em relação ao instrumental e torna-se difícil perceber alguma das coisas que ele está a dizer. Mas é só isso e eu também só reparei mesmo em algumas músicas, como tinha dito. As performances por parte dos elementos da banda também são muito boas, especialmente tendo em conta o processo de produção. A voz do Bruce continua a soar lindamente, embora comece a dar alguns sinais da idade. Mas também temos de ter em conta que ele tinha 60 anos quando gravou estas músicas e devo dizer que ele está em muito melhor forma que muitos cantores que eu conheço com a idade dele. O título do álbum Senjutsu, como se devem ter percebido, é uma palavra japonesa que significa qualquer coisa como táticas ou estratégia. O que faz algum sentido, tendo em conta que as temáticas da guerra e das batalhas e a estratégia por parte dessas mesmas guerras são muito recorrentes ao longo do álbum, começando pela faixa de abertura, também chamada Senjutsu. Na minha opinião, esta é uma das melhores faixas de abertura de um álbum dos Iron Maiden que me recordo nos últimos tempos. A música abre com umas pancadas fortes na percussão, que faz lembrar um bocadinho os taikos, aqueles instrumentos de percussão japoneses. Adoro a bateria nesta música, acho que é das melhores performances de Nick McBrain que me recordo nos últimos tempos. Tem um ritmo mais tribal, algo que não costumamos ouvir muito em músicas dos Iron Maiden, mas que resultou lindamente. Também gosto da voz do Bruce nesta música, com aquelas duas vozes harmonizadas, dá um toque bastante interessante. Na minha opinião, uma das melhores músicas do álbum. A música flui muito bem para a faixa seguinte, que é Stratego, e depois para Riding on the Wall. Segue depois a faixa Lost in the Lost World, que é uma das 4 músicas compostas inteiramente por Steve Harris. Eu gostei particularmente da introdução desta música, provavelmente das coisas mais diferentes que os Iron Maiden alguma vez fizeram. A música começa com uns acordes nos teclados e na guitarra acústica, com alguns coros a acompanhar a voz do Bruce. Faz lembrar um pouco Pink Floyd, de certa maneira, e é uma coisa que eu não esperava dizer de uma música dos Iron Maiden, mas é verdade. Aliás, até a voz do Bruce em certos momentos faz lembrar um pouco a do Roger Waters, pelo menos na minha opinião. Depois, por volta dos 2 minutos, muda para um registro mais típico dos Iron Maiden. A música tem um ótimo flow, não parece nada a ter 9 minutos e meio. Eu também gostei dos toques dos teclados e da voz e da guitarra e uníssono, que dão um toque bastante interessante. Passando depois para a Days of Future Past. Esta música é a mais curta do álbum, dura cerca de 4 minutos. É provavelmente o mais próximo de uma música clássica dos Iron Maiden, e não digo isto no mau sentido, antes pelo contrário. Gosto particularmente do riff da introdução desta música, é muito típico dos Iron Maiden, mas acho que resulta lindamente. Também gosto imenso da voz do Bruce nesta música, é capaz de ser das melhores interpretações nele ao longo de todo o disco. O primeiro disco termina com a música da Time Machine, que na minha opinião é a música mais fraca do álbum. Atenção, não acho que esta seja uma má música, de maneira nenhuma. Por exemplo, o refrão da música acho que tem coisas que acho muito interessantes, nomeadamente a melodia da voz e o teclado e a guitarra acústica por trás. Os solos durante a parte instrumental também são muito bons. Simplesmente acho que a escrita e a composição são um bocadinho mais fracas, pelo menos em comparação com algumas das outras músicas do álbum, e não acho que seja tão memorável. A abrir o segundo disco temos a música Darkest Hour, que foi escrita sobre Winston Churchill. Aliás, o título da música é retirada do filme com o mesmo nome, que a propósito é um excelente filme e recomendo vivamente que o vejam. A música tem uma atmosfera interessante, é basicamente uma power ballad, faz lembrar um bocado de Scorpions, de certa maneira, ou outras bandas desse estilo. Também gosto muito da melodia da voz, sobretudo no pré-refrão e no refrão da música. Na minha opinião, é das melhores melodias de voz em todo o álbum. Passando agora às 3 épicas do álbum, que, tal como eu disse, têm mais de 10 minutos cada uma e foram escritas pelo Steve Harris.
A primeira delas chama-se Death of the Celts. A música tem uma introdução relativamente calma e atmosférica, algo que já ouvimos em algumas músicas escritas pelo Steve Harris. Entra depois a voz do Bruce, que diz uma série de versos, entrando o resto da banda a meio. Achei a melodia da música muito interessante, porque parecia lembrar quase música celta, como o nome da música, mas pronto, sem a instrumentação típica. Mas de longe, a minha parte favorita da música é o instrumental, que vai essencialmente dos 4 até aos 8 minutos. Portanto, temos uma parte instrumental bastante longa. Aliás, é capaz de ser das minhas partes favoritas em todo o álbum. A performance do Steve Harris particularmente é magnífica, provavelmente das melhores dos últimos tempos. Também gosto das melodias e dos solos de guitarra durante essa parte, e há uns toques de teclado a meio da música que também dão um toque muito interessante. A música tem pouco mais de 10 minutos, mas sinceramente parece que tem para aí metade ou 2/3 disso. Tem um ótimo flow. Depois temos a música da Parchment, que é a música mais longa do disco, com um pouco mais de 12 minutos. Gosto particularmente da introdução da música, com aquele baixo ali, num volume muito baixo, só dar ali uns toques. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Dá um ar bastante misterioso, que eu acho que resulta muito bem. Há depois uns toques de guitarra elétrica e teclado, até que aí por volta de 1 minuto a música rebenta, entrando depois os restantes instrumentos. Também gosto da melodia da voz e das guitarras e da atmosfera da música em geral. No entanto, acho a música um bocadinho longa demais, em grande parte porque, essencialmente na primeira metade, não há muita variação, o que faz que em determinados momentos se sintam os tais 12 minutos da música. Felizmente as coisas tornam-se mais interessantes a partir dos 7 ou 8 minutos, com a mudança da melodia da música. A voz do Bruce também muda para aquele registro mais agudo e operático, tão característico dele. E o outro instrumental também é muito fixe, acho que é uma ótima maneira de acabar a música. Finalmente temos a música Hell on Earth. Na minha opinião, é capaz de ter a melhor introdução destas últimas 3 músicas. A introdução da música é bastante longa, dura para aí uns 3 minutos, mas sinceramente parece que dura para aí metade disso. A coisa que achei interessante nesta música é que, numa determinada altura, a guitarra tinha uma determinada melodia e depois aparecia uma outra parte em que a voz estava a imitar essa mesma melodia. Achei interessante e dá uma certa coesão à música. Há depois uma mudança de tempo a meio da música, gosto bastante dos solos nessa parte. Depois muda para um registro mais calmo, apenas com o baixo, e há uns toques leves na guitarra elétrica e na bateria, entrando depois a voz. Até que a música rebenta outra vez e até para aí é 1 minuto no final, onde repete a melodia da introdução. No geral, acho que os Iron Maiden provaram com este disco que, ao fim de 40 anos, ainda tem alguns truques na manga. E tendo em conta que as músicas foram praticamente compostas em estúdio, estou impressionado com o resultado. Embora não acho que seja dos melhores álbuns da banda, está longe de ser dos piores e eu acho que os fãs não vão ficar desiludidos. Vou por isso dar uma pontuação ao Senjutsu dos Iron Maiden de 8 numa escala de 0 a 10. É mais um bom álbum a juntar à extensa discografia dos Iron Maiden e acho que vai agradar quer aos antigos, quer aos novos fãs. Por isso, se ainda não ouviram o disco, vão ouvir, acho que não se vão arrepender. E é isto, pessoal. Se por acaso já ouviram o disco, digam o que acharam em baixo dos comentários. Podem também dar sugestões de alguma coisa que gostariam que eu falasse aqui no canal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar gosto e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Cliquem também no ícone das notificações para ficarem a par sempre que sair um novo vídeo. Partilhem também o vídeo de modo a fazer chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Da minha parte eu despeço-me, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo.